Eu estou muito feliz de recomeçar depois de um intervalo que nós tivemos aí devido à pandemia, essa situação difícil, né, de afastamento devido ao Covid-19, que nós ainda estamos impedidos de estarmos juntos. Nós conversamos, Cetra e eu conversamos, oramos e chegamos à conclusão de que poderíamos nos utilizar de algumas ferramentas da tecnologia, inclusive, para nos aproximarmos e falar um pouco, né, de Deus, estarmos juntos, e com certeza o Espírito Santo, ele fala nos nossos corações, né, ele age nas nossas vidas, é por isso que nós decidimos nos utilizar dessa ferramenta para estarmos juntos novamente. Então, com muita alegria que nós estamos novamente, vamos estar conversando, né, dialogando, né, por meio dessa ferramenta, que são essas lives, essas videoaulas, né? Vamos então darmos continuidade àquele trabalho que nós tínhamos iniciado com este livro do mal que habita em mim. Vamos iniciar com uma oração, vamos orar e pedir a Deus que Ele possa estar falando nos nossos corações, através do Teu Santo Espírito, para que abra as nossas mentes e abra o nosso coração. Vamos orar? Pai, nós queremos Te louvar, obrigado, Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, e apesar de toda esse isolamento social que nós estamos obrigados, ó Pai, nesse momento, esse afastamento, ó Pai, da comunhão, apesar de não estarmos juntos fisicamente, mas o Senhor nos deu essa possibilidade, ó Deus, dessa aproximação. Nós estamos juntos, ó Deus, juntos espiritualmente através do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos une em Cristo, ó Pai. Abra os nossos corações, as nossas mentes agora, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e nos dê o entendimento e a compreensão da mensagem do Senhor e a aplicação dessa mensagem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa é uma conversa franca, aberta, sobre o poder e a derrota do pecado. É o poder e a derrota do pecado. Nós estamos falando do mal, o mal que habita em mim, habita em você. Nós estamos fazendo essa conversa. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito com o mal que habita no outro. Nós temos conversado muito sobre isso. A Cetra, nas lições anteriores, ela falou um pouco sobre essa questão de que muitas vezes nós estamos preocupados com o mal que está no outro. O mal, nós estamos sempre acusando o Satanás. O inimigo é o outro, sempre é o outro, mas nós estamos deixando para o outro uma responsabilidade que será que ela também não é nossa? Nós precisamos de pensar um pouco nisso. E
a nossa conversa é para que nós possamos pensar um pouco sobre este mal que habita em mim. Não está somente essa responsabilidade no outro, mas também em mim. Veja bem, hoje nós vamos falar um pouco, nos lembrar sobre um homem que na Bíblia, ele, todos nós já ouvimos falar, né, sobre este homem. É aquele homem que foi, inclusive, ele foi vendido pelos irmãos. Vocês se lembram deste homem que foi vendido pelos irmãos? O nome dele é José. A história de José é uma história muito triste. Ele foi vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito. Ele foi parar lá no Egito e só que ele foi muito abençoado. Apesar de ter tido essa rejeição pelos ciúmes que os irmãos tinham dele, mas ele, ao chegar lá no Egito, ele foi um homem tão fiel a Deus, mas ele foi muito fiel a Deus, que ele acabou sendo um homem abençoado e se tornou governador de Potifar. Olha lá em Gênesis, no capítulo 39, vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 39, você abrindo a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 39, você lerá José na casa de Potifar. Você verá, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Quem era Potifar? Potifar era um oficial, que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono, ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou o quê? A simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Olha só, Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Olha só, tudo. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo que ele tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Olha só como José era abençoado. Só que vocês estão vendo, vocês estão observando o que é que nós temos nesse quadro. Nós temos dois quadros. Nós temos um quadro que mostra José com uma mulher. Esta era uma mulher muito bonita. E José também era um homem muito bonito. Ele era jovem, muito bonito. E a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita. E então era uma tentação para José. Ela vivia tentando José. Ela via José sendo um homem muito bonito, muito bem sucedido. Então ela ficava o quê? Tentando José. É uma tentação, né? Só que José dava importância para aquela tentação? Não dava importância, porque ele era um homem que andava com Deus e olhava para Deus. Ele estava atento para Deus, né? Era um homem que estava com a mente em Deus. Veja bem, essa é a história de José. Um homem que mirava em Deus. Sempre a sua mente estava em Deus. Olha só,
era um homem da confiança de Potifar, era um mordomo, aquele que governava, da governança, que cuidava dos negócios do Potifar. Por isso que a mulher de Potifar ficava de olho, observando. Olha que homem bonito, que homem poderoso. Ah, eu quero ficar com ele. Ela pensava, né? Mas ele não me dá confiança. José dava confiança para a mulher de Potifar? De modo algum. Ela não dava confiança para a mulher de Potifar. Mas ela achava aquilo muito estranho. Ela achava estranho José. Por que José era diferente? José era um homem diferente. Ele não era um homem como os outros. Os outros homens davam maior confiança, era normal. Era normal que os outros homens dessem confiança para ela. Mas José não. José era um homem sério. Era um homem que era fiel ao Senhor Deus, e era fiel ao seu amo, aquele homem que dava tudo para ele, confiava nele, que era Potifar. Veja bem, você se lembra como José chegou no Egito? Olha só, nós lemos agora há pouco, no capítulo 39 de Gênesis, dos versos de 1 a 6. Olha só, nessa cena, você está vendo aí o momento em que José ele se encontra com seus irmãos. Quando seus irmãos eles vão até ele, né? E pedem perdão a ele. Eles pedem perdão, que é naquele momento em que tem toda aquela falta de alimentos no Egito, e quando José ele aceita o perdão dos seus irmãos, porque lembra que eles venderam José, jogaram José naquele poço, jogaram José naquele poço e disseram ao pai que ele tinha sido morto. Então, e José pede para eles levarem o irmão mais novo, e quando eles chegam lá, ele vai e se apresenta e diz que é o irmão, que fala que é José, e eles ficam surpresos. Muito bem. Naquele momento, eles pedem perdão a José. José abraça, aceita o perdão dos irmãos. E então é dessa forma que eles percebem que José agora é um homem poderoso, é um homem que abaixo do faraó, ele é um homem mais poderoso do Egito. É como se ele fosse hoje o vice-presidente, o Mourão, né? Como se ele fosse o vice-presidente do Brasil, né? Ele tem um cargo de mando, né? Bom, veja bem. Então vocês já sabem, vocês já perceberam o poder que José tinha. Vocês já perceberam, nós já falamos da importância que ele tinha ali no Egito, da importância que ele tinha na casa de Potifar, né? Governava a casa de Potifar, a responsabilidade de José, e também nós já falamos das tentações que José sofria em relação à mulher de Potifar. E nós estamos falando dessas tentações que nós sofremos no dia a dia, principalmente em relação às nossas tentações da carne, porque essas tentações, elas são do dia a dia, né? Nós não estamos livres dessas tentações, e nós temos falado sobre essas tentações nas aulas anteriores, né? Nós falamos nas aulas anteriores, inclusive, sobre a baleia Moby Dick, né? Aquela tentação
aquele desejo de ir atrás, né? Aquela vontade. Muitas das vezes nós estamos cedendo às nossas vontades, né? E José, ele não cedeu à vontade dele, porque qual que era a vontade dele? Né? A vontade dele e a nossa vontade, muitas das vezes, é de morder a maçã, como Eva fez, não foi? Eva cedeu à tentação? Eva cedeu à tentação. Ela desejou a maçã e pegou a maçã, mordeu a maçã e ainda deu para Adão. Pecou, não é verdade? E nós vamos ver aqui, na nossa lição de hoje, nós estamos vendo que José, então, ele não cedeu à tentação. Olha só, por quê? Porque José, olha só, ele era um homem que tinha a mente protegida. Vocês estão observando que José, ele tinha essa armadura. Vocês estão observando aí a imagem que nós estamos utilizando? É uma imagem de uma armadura. Essa armadura, ela representa Cristo, né? É Cristo, a nossa armadura é Cristo. Nós precisamos ter em mente que Cristo é a nossa armadura, é Ele. Ele é quem nos protege, Ele quem nos ampara, é Ele quem é a nossa proteção. Então, sem Ele, nós estamos vulneráveis. Sem Cristo, nós estamos desprotegidos. Por isso que José era um homem protegido. Ele era um homem protegido porque ele estava constantemente em oração. Ele estava orando a Deus, buscando a Deus constantemente. Ele não permitia que as brechas, ele não permitia que o pecado entrasse na mente dele. Muitas das vezes nós começamos a pensar, eu vou começar a pensar, por que não, né? Ah, só uma olhadinha, só um pouquinho, só um pouquinho, depois isso passa. Não, nem um pouquinho, porque é perigoso, é muito perigoso, porque o pecado é aí que o Satanás, ele vai se aproveitar das nossas fraquezas e aí você vai pecar. Então é muito perigoso você deixar o pecado entrar na sua vida. Por isso que José era um homem que tinha a mente protegida. Ele correu do pecado, né? Ele correu. Olha só, lembre-se de que a mente é a sentinela da alma. Se você ficar pensando o tempo todo naquilo que você deseja, no mal, você vai pecar. Então você precisa pensar o quê? Nas coisas santas. Pensar nas coisas santas. Por isso que nós precisamos estar juntos sempre em oração. É preciso estar orando em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em oração, buscar as coisas do Senhor e não buscar as coisas terrenas. Porque se nós ficarmos o tempo todo buscando as coisas que não são santas, as coisas da carne, que satisfaz a nossa carne, é perigoso. Por isso é que essas coisas que buscam aquilo que não é santo, aquilo que não agrada a Deus, são essas coisas que nos levam a pecar, né? Então, lembre-se de que a mente é a sentinela da alma. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo
muito alertas. E o que nos torna alertas é o nosso grande advogado. Qual que é o nosso grande advogado? Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso grande advogado. Foi ele que morreu na cruz. Ele que morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar e nos livrar do pecado, nos livrar da morte eterna. Ele nos salvou para nos livrar da morte eterna, daquela morte de cruz. Aquela morte de cruz foi aquela morte de cruz que Cristo, aquela morte, foi que nos salvou da morte eterna. É por isso que nós precisamos estar atentos. Olha só, José, ele arriscou, olha só, ele arriscou a sua vida, mas não pecou. Ele estava atento. Olha aí, essa imagem, ela é muito interessante, porque veja bem, a mulher de Potifar, uma mulher bonita, quando ela aproveitou ela aproveitou um momento em que eles estavam sós na casa e foi tentar seduzir. Ela foi tentar seduzir José com palavras doces. Não, nós estamos sozinhos, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Pode ficar tranquilo. Estamos sós, vai ser rapidinho, é só essa vez, tudo vai dar certo. Mas José, ele foi correr, e quando ele foi correr, ela pegou na túnica dele. Ela pegou na túnica dele e ficou com essa túnica. E foi essa túnica que foi a acusação. Ela acusou José. Ela falou para Potifar que ele tinha agarrado, porque ela não se conformou. Ela não se conformou de ter sido recusada, né? Ela foi ignorada. Ela não se conformou daquele rapaz tão bonito, ela não se conformava. Como que um homem poderia ignorá-la? Não poderia querê-la, ela não entendia, ela não compreendia como que ela, uma mulher tão linda, tão maravilhosa, tão bela, entre tantas mulheres, como que ela é uma mulher poderosa, uma mulher linda, poderia ser rejeitada por um homem que era um empregado, né? Mesmo que ele tivesse o poder que ele tinha, mas ele tinha sido dado aquele poder pelo marido dela, né? Aquele poder de governo. Se o marido dela retirasse o anel do dedo dele, ele não seria nada. E naquele momento, ela sentindo-se rejeitada, ela arma, né? Arma uma cilada para José. Mas José não pensou duas vezes. Ele arriscou a vida dele, mas ele não pecou. Ele não pecou, né? Ele não pecou. Ele arriscou tudo. Ele falou: em nome de Deus, Deus está comigo e eu não vou pecar. Essa mulher não vai me fazer pecar. E ele saiu correndo e tipo, seja lá o que Deus quiser, não é verdade? E saiu. Veja bem, José estava atento. Ele estava atento como uma sentinela, um soldado, um militar. Ele estava atento, olhando para quem? Olhando para Deus. Ele não estava distraído, não estava distraído. Ele estava olhando para Deus, ele estava em oração, ele estava o tempo todo: Senhor, olha para mim, cuida de mim, eu não vou pecar, essa mulher não vai fazer eu pecar.
E lá em Jeremias, capítulo 2, verso 19, nós temos: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, se vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Nós estamos vendo que se Deus está dizendo lá em Jeremias que se você não for fiel a Deus, a tua malícia te castigará e a tua infidelidade te repreenderá. Veja bem, com Deus não se brinca. Sabe, pois, vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. E José sabia disso, que com Deus não se brinca. E Deus disse: não teres temor de mim, não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos, lá em Jeremias. E José sabia disso, por isso, ele sabendo que com Deus não se brinca, ele correu, ele ouviu o Senhor, ouviu a voz do Senhor e correu. Olha aí, cuidado com as pequenas coisas que nos afastam de Deus. Cuidado. Essa imagem da corda, ela é muito interessante. Parece que é algo assim, frágil, né? Muito pequeno. Mas o sisal, ele é forte. Ele é forte. E nós precisamos de tomar muito cuidado, que o que aparentemente é forte pode ser fraco. Às vezes a gente pensa que nós estamos fortes, mas não, muitas das vezes não somos tão fortes assim. Precisamos ter em mente que com cada pecado, a cada pecado, nós vamos nos distanciando de Deus. E quando a gente percebe, menos assim, imagina, nós estamos longe. Nós vamos nos afastando, vai pecando, pecando, pecando. Quando percebe, está longe de Deus. Nem vê mais a distância, você vai se distanciando. O pecado vai nos distanciando. E vai ficando assim tão normal, tão natural. O que era algo assim que escandalizava, nossa, eu não vou estar com os meus irmãos, vou numa festa, vou viajar, não que ir à festa ou ir fazer uma viagem, isso seja assim, tem algum problema, mas a partir do momento que essas atividades começam a tomar o espaço dos momentos em que eu devo estar junto dos irmãos, que eu devo estar em comunhão com Cristo, com os meus irmãos em Cristo, eu começo a perder o espaço, tomar o espaço da igreja do Senhor, a igreja de Cristo, eu começo a me afastar, me afastar das coisas do Senhor, das pessoas que eu converso, que eu troco ideias, do estudo da palavra, das reuniões de oração. Então, sempre que eu me afasto, o pecado me afasta. O pecado, ele me afasta das pessoas que falam de Cristo, que exorta, porque isso me traz um desconforto. Eu não me sinto confortável
A gente se sente confortável quando nada me incomoda. Então, nós precisamos estar atentos, atentas a tudo aquilo que, se eu estiver muito confortável, muito tranquila, muito tranquilo, é porque algo não está bem, né? Eu preciso estar em oração, eu preciso estar preocupada com os meus pecados, fazendo uma reflexão, sempre refletindo se realmente eu estou agradando a Deus. E José, ele estava preocupado: será que eu estou agradando a Deus? Será que esse meu comportamento está agradando ao Senhor? Veja bem, em 2 Coríntios 5,14, nós vamos ver exatamente, pensar um pouco sobre esse amor de Cristo, esse constrangimento, porque lá em 2 Coríntios, na carta de Paulo, ele vai falar sobre esse constrangimento. Esse constrangimento. O constrangimento, Paulo dizia, ele dizia lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele se sentia constrangido, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o sangue de Cristo derramado na cruz, trazia constrangimento a ele. Ele disse que as gotas de sangue de Cristo, quando caíram por você e por mim, né? Ele disse que o constrangia. É isso que nós precisamos, esse sentimento que nós precisamos ter no nosso coração, né? Esse sentimento, esse constrangimento. Senhor, essa tem que ser a nossa oração. Quando nós estamos muito tranquilos, né? Muito tranquilos no nosso pecado. Nos acostumamos com o nosso pecado no dia a dia. Estamos confortáveis, não pedimos perdão, né? Estamos xingando, cobiçando, invejando, desejando as coisas dos outros, do outro, da outra, o carro, o trabalho, o emprego, o namorado, a namorada, o vestido, a casa, enfim. Nós somos seres humanos, nós estamos pecando o tempo todo, estamos mentindo, inventando coisas, e dizendo: mas será que é pecado? Né? Então, quando nós estamos assim, achando que está tudo natural, que está tudo certo, que é assim mesmo que todo mundo faz e, todos fazem, as pessoas falam a si mesmo, as pessoas pensam a si mesmo, as pessoas agem assim. Então, a nossa mente, olha só, ela precisa se fixar em Deus e não no inimigo. Porque quando ela se fixa no inimigo, nós nos acostumamos. O inimigo, ele começa a se aproveitar das nossas fraquezas e dizer: é isso mesmo, você está certinha. Não vá à igreja, você está certinha, aquela pessoa ali é uma chata, aquela pessoa é desagradável, ela é mentirosa, ela não presta. Olha, você tem que se afastar dessa pessoa, você tem que não ouvi-la, não vá mais na casa dela, não perdoe, né? E assim, essa é a voz do inimigo, essa é a voz do Satanás. Não é assim que um cristão deve se comportar, né? A voz de Deus não é essa. Nós precisamos de fixar nossa mente em Cristo. Cristo é que vai nos constranger, assim como Paulo, né? Paulo se sentia constrangido pelo sangue de Cristo, o amor de Cristo. Ele é o nosso advogado, né?
Veja bem, José então suportou a esmagadora tentação. Olha lá, essa cena é interessantíssima, né? Olha só, essa cena da mulher nua, praticamente nua, então, e ele correndo do pecado, correndo, olha, ele fugindo do pecado, e é assim que nós temos que fazer. Se você se sentir tentado, fuja, fuja, mas literalmente fuja mesmo, né? Saia correndo. Não sente ao lado do pecado para conversar, porque ele é perigoso, muito perigoso. Então fuja, fuja do pecado. Deus é a fonte da nossa obediência, né? Deus é a fonte da nossa obediência. E o mundo, ele passa e a sua concupiscência, mas, desculpe, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Ele vai permanecer para sempre. Glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. É por isso, 1 João 2,17. Vamos confiar no Senhor. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, a carne muitas das vezes está gritando para nós. Ela grita, frente, faça os seus desejos. Cristo já morreu na cruz, os pecados estão perdoados. É assim que o Satanás ele trabalha nas nossas mentes. É assim que ele trabalha nas nossas mentes. Ele vai minando. Lá uma voz bem lá no fundo da nossa mente, no fundinho da nossa mente, nossa consciência. Ele fala, isso já morreu na cruz, você já está perdoada, pode ficar tranquila, né? Você está salvo, você está salva, pode pecar, né? Você não vai perder a salvação, realmente não vai. Mas as escrituras condenam quem se deixa enganar. Quem se deixa enganar, as escrituras condenam. Né? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado que a graça de Deus aumenta? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? A vida deve ser nova em Cristo. Vida nova. Em Romanos 6, de 1 a 4, nós vamos ver exatamente esse ensinamento. Vida nova em Cristo Jesus. Então, nada de ficar pecando e volta, pede perdão, peca de novo, mesmo pecado, não. Deixa o pecado, vida nova. Vamos viver debaixo da graça de Deus, porque a graça de Deus aumenta dia a dia, ok? Então, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Por isso que eu coloquei esse smile, sorrindo. Tenha bom ânimo. Hã? Tenha bom ânimo, enquanto esse hoje, de que falam as escrituras sagradas, se aplicar a nós. Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Hebreus 3:13, ok? Vamos orar e pedir ao Senhor
para que ele sonde os nossos pensamentos. Vamos orar? Pai querido, nós queremos rogar ao Senhor para que o Senhor possa vigiar os nossos pensamentos, Senhor. Que nós possamos estar orando, confiando no Senhor, entregando as nossas vidas, Senhor. Ó Deus amado, sê conosco, Senhor, no nosso dia a dia, esse período de pandemia, esse período em que nós estamos isolados uns dos outros, estamos afastados da igreja, da comunhão, ó Pai. Ó Pai amado, sonda os nossos pensamentos, ó Deus amado, fique conosco, ó Deus, naquilo que nós estamos assistindo na televisão, os vídeos, ó Deus, permita que nós possamos ver coisas que possam nos conduzir à santidade, ó Pai, que possa engrandecer o nome do Senhor, que possa nos santificar, ó Pai, que possa enaltecer o nome do Senhor em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê uma boa semana, Pai. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Foi muito bom poder estar com vocês. Ó, beijo grande. Até a próxima.